Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Estamos aqui com meu amigo João Augusto Fernandes Gonçalves nesse terceiro programa. Olha quanta informação para você, falando sobre leucemias e linfomas, o que você precisa saber. João, vamos agora para um bate-papo firme, vamos falar mais um pouco de leucemia e linfoma e depois vamos falar um pouco da tua carreira. Eu conheço, você é um profissional de muito sucesso. Para a gente finalizar o nosso papo de leucemia e linfoma, eu já te pergunto, quais os fatores prognósticos que influenciam a sobrevida na leucemia mieloide crônica? O fator prognóstico da leucemia mieloide crônica é a inativação ou conseguir controlar a mutação BCR-ABL. Quanto mais a gente conseguir rapidamente fazer a queda dessa mutação com o uso do imatinib, é melhor. E atualmente, os derivados da tirosina quinase, que não é só mais o imatinib, agora tem vários outros, depois que começou esse foi o principal, esse foi o grande divisor de águas. Apareceram outras moléculas mais potentes, né? E fazendo com que tenha uma resposta muito intensa. Fatores prognósticos da leucemia mieloide crônica: o paciente que tem uma alta leucocitose, uma quantidade de leucócito muito grande, é uma situação que implica num risco maior de uma não resposta. Assim como um paciente com baço muito grande, que a leucemia mieloide crônica ela tem a característica de ter uma alta leucocitose e a esplenomegalia, né? E essa alta leucocitose, quando a gente verifica que é várias células, não é um único tipo de célula, são vários tipos de célula que estão ali, que é o que a gente chama de desvio escalonado. Tem célula bastão, metamielócito, bastonete, segmentado, blasto. Então é uma miscelânea de células aí. Para ter uma ideia, há mais ou menos um mês atrás, nós tivemos um paciente no hospital com uma leucocitose de mais de 500 mil leucócitos. É uma coisa assim absurda a quantidade de leucócitos que esse paciente tinha. Isso daí é massa tumoral, é tumor, é muito tumor. E esse paciente, ele teve como sintomatologia um AVC isquêmico. O paciente teve um AVC isquêmico, foi lá na UPA lá de Cabreúva, e aí ele foi encaminhado para o Hospital São Vicente, né? Essa quantidade de leucócitos era uma quantidade absurda. Nós tivemos que utilizar alguns quimioterápicos para diminuir essa quantidade de células e, ao mesmo tempo, utilizar um procedimento chamado aférese, que é um procedimento que a gente tira o sangue do paciente, separa o leucócito, só tira o leucócito e devolve o sangue para o paciente. É como se fosse uma hemodiálise. Está filtrando ele, Está filtrando. A gente tirou mecanicamente essa quantidade de leucócito, porque se caracterizava uma urgência de hematologia. Isso daí era uma situação de urgência, porque ele tinha tanta célula, que estava influenciando na questão respiratória dele. Porque quando você verifica numa lâmina de microscópio o tamanho do leucócito e o tamanho da hemácia, a hemácia transporta oxigênio e o leucócito faz a defesa, o leucócito é, às vezes, 1,5 vezes, 2 vezes o tamanho da hemácia. Só que o leucócito, em grande quantidade, passando na microcirculação, ele começa a dar uma dificuldade da oxigenação dos tecidos. Sim. E esse paciente, ele teve... O primeiro sintoma foi um AVC isquêmico. Olha que interessante. E foi um caso assim que o pessoal achou uma situação muito estranha, né? E que a gente conseguiu tratar. O paciente está recebendo o seu medicamento via oral em casa e está recuperando do AVC isquêmico que ele teve. Outra pergunta muito legal aqui é: quais os exames de acompanhamento
que são essenciais para detectar uma recidiva ou mesmo uma progressão em pacientes com linfoma não Hodgkin? Sempre o paciente pós-tratamento do linfoma não Hodgkin, a gente acompanha ele a cada 2, 3 meses a nível de consultório, tá? Tem um exame atualmente chamado PET scan, que é uma junção entre a tomografia e uma cintilografia. Você utiliza uma glicose marcada com um radioisótopo, né? E essa glicose marcada com radioisótopo, todo tecido de alto metabolismo que consome muita glicose, ele marca. E quando você tem o linfoma Hodgkin ou não Hodgkin, um dos exames fantásticos para isso daí é fazer esse PET scan. O PET scan, ele define todos os gânglios que você tem, que tem marcação, que está com divisão rápida, que está consumindo glicose, e você faz a junção da máquina tomografia e cintilografia no mesmo momento. E você tem as marcações, se está na região cervical, se está na região inguinal, se tem no baço. Puxa, que então legal. você define a área a ser tratado. Então, à medida que você tem isso no diagnóstico, você faz o acompanhamento com PET scan no acompanhamento clínico desse paciente pós-quimioterapia. Agora, saindo um pouco da hematologia e vindo para a tua carreira, conta para mim como que você escolheu primeiro ser médico e depois fazer hematologia. Como é que foi esse processo? O processo, assim, primeiro que eu sou do interior de Minas Gerais, né? Eu nasci em Guaxupé. Minha família não tem nenhum médico, tá? A minha família só tem engenheiros e arquitetos. O meu pai era comerciante, a minha mãe professora, né? E os meus tios, né? Mais na questão de engenharia e tal. Eu acabei escolhendo medicina porque eu tinha um amigo do meu pai, um cara que eu achava ele fantástico, um cara assim que eu adorava, médico de família, foi médico da minha família, fez o meu parto, engessou meu braço, operou minha avó, aquele médico do interior, né? Que faz tudo. Que faz tudo, um grande cirurgião, um cara muito bom, né? Um cara muito bom. Dr. Geraldo, que eu adoro ele, um cara muito bacana. E meu pai é muito amigo do Dr. Geraldo. E eu ia direto na casa dele lá. O Dr. Geraldo era uma pessoa assim, muito carinhosa, pragmática, me abraçava, e aí, vamos, tal. E eu acabei escolhendo medicina principalmente porque eu queria ser que nem ele, né? Queria ser médico, né? Ser cirurgião, né? Nos primeiros anos de medicina, adorava, ia na questão de anatomia, tinha uma vontade muito grande de fazer cirurgia geral, ou qualquer cirurgia nesse sentido, e voltar para a minha cidade. Tá. Mas, no meu 4º ano de medicina, eu tive um acidente de carro que acabou falecendo a minha mãe, minha irmã, né? Que eu estava dirigindo, e aí eu acabei ficando meio que... Eu tive um problema muito sério, né, nesse período aí da vida, né? E aí eu meio que desisti de cirurgia, principalmente porque quando eu via paciente com politrauma, acidente automobilístico, eu não ficava legal. Então, aí eu parei de ser o cirurgião e acabei meio que gostando de tudo, querendo fazer tudo, né? Então você conheceu o Terzi, o Sebastião Araújo, toda aquela turma da UTI da Unicamp. Dei plantão com ele no 4º ano de medicina, no 4º para o 5º ano de medicina, acompanhando o Dr. Renato Terzi. Não tinha residente na UTI, tá? Olha só. Meu 5º e 6º ano, praticamente eu dava plantão uma vez por semana lá,
eventualmente, o Dr. Renato Terzi, o Dr. Sebastião, o Dr. Falcão também, que está grande amigo, neuro, né? Todo esse pessoal que o Dr. Sardinha, né? da Neuro também. Conheci. Eu trabalhei na UTI da Unicamp, por isso que eu conheço todas essas pessoas por quem eu tenho um grande carinho, um grande respeito. E a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, o Terzi foi presidente da AMIB e tudo, então são pessoas que deram grandes contribuições para a medicina intensiva brasileira. E com certeza, convivendo com eles, você pegou muita coisa. E como que foi escolher, depois disso tudo, de ter se tornado um cara que frequentava muito UTI, que eu também adoro, como é que você foi para a hematologia? Como é que foi esse processo de escolha, João? Pois é, foi um processo de talvez não escolha. A primeira coisa eu falei assim, não vou fazer ginecologia obstetrícia. Não, você foi ticando que você não queria. Esse daí eu não queria. Aí a cirurgia, devido ao processo que eu tive, também falei assim, não vai dar para fazer. Pediatria não ia ter, aí eu entrei na área clínica. E na área clínica, das áreas clínicas, eu falei assim, puxa vida, na época na Unicamp não tinha oncologia, e eu falei assim, nossa, hematologia é uma coisa interessante, uma situação bacana aí. E o que eu achei muito interessante, a questão do desenvolvimento, porque a Unicamp, naquele processo, ela estava começando a fazer o hemocentro dela, estava em expansão um hemocentro. Não é à toa que tanto os residentes da frente quanto os residentes atrás de mim acabaram ficando na Unicamp. São todos professores lá agora. Né? Você conheceu o Fernando Costa? Sim, o Fernando Costa foi professor meu, a doutora Sarita, a Joyce. Você sabe que o Fernando Costa foi meu professor em Ribeirão Preto. Ele veio da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto para a Faculdade de Medicina da Unicamp. Mas eu cheguei a ter aula com o Fernando Costa na hematologia, lá em Ribeirão, antes dele vir para cá ainda. Olha que coincidência, né? E depois encontro ele aqui na Unicamp, uma carreira muito bem sucedida, muito interessante, uma cabeça, né? O cara fora da curva, vários desvios padrão, né? Sem sombra de dúvida. O Fernando Costa, a nível de pesquisador brasileiro, ele é uma sumidade, ele é excelente. Ele foi tanto diretor da Faculdade de Medicina lá da Unicamp, como um reitor da própria Unicamp. Né? Então, da universidade. E Ribeirão Preto, na questão de hematologia, é também uma estrutura extremamente forte. Né? Eu tenho o doutor Paceto, né, que é meu professor, excelente, né? Na hemoterapia, o Dimas Covas, né? Então, tudo isso daí fez com que a gente tivesse a convivência com grandes professores, né? Tanto na questão da medicina intensiva, quanto na questão da clínica médica e na hematologia, né? E aqui em Jundiaí, eu acabei caindo, né? Eu tinha que, como se diz, completar a renda, né? Porque a residente ganha um salário que continua sendo com muita dificuldade, né? Depois de eu formado, meu pai falou assim, não, agora toca a tua vida aí, cara. Se você qualquer problema que você tiver, eu estou aqui, mas toca a tua vida. E aí, na época, Jundiaí, eu estava dando plantão em UTI aqui, tinha muita mão de UTI, o pessoal da Jundiaí Clínicas e do Paulo Sacramento e do Hospital Pitangueiras, o pessoal da Soban, me convidou para ser hematologista aqui em Jundiaí, né? E nessa época, estava eu e estava a Regina, né? A Regina Ock, que trabalhou comigo até 22, acabou falecendo, coincidentemente de uma leucemia, em 22. Uma grande amiga. E a gente acabou trabalhando junto, tocando a vida aí. E aqui em Jundiaí, nossa, eu quero que você conte tudo isso para mim, mas no segundo bloco desse programa. Segura a onda aí, não saia daí. Eu vou segurar o João aqui, porque agora ele vai contar toda a passagem dele por Jundiaí. É 1 minuto, nós já voltamos.
Estamos de volta com o meu querido amigo João Augusto, falando sobre leucemias e linfomas, o que você precisa saber. João, conversamos bastante e eu te pergunto, quais são agora os órgãos extramedulares que podem ser acometidos nos linfomas já mais avançados? Os locais que podem sofrer esse acometimento seria principalmente a questão do fígado, o baço, né? E são esses os principais locais extramedulares que o linfoma afeta. E a própria medula óssea, que ocorre, às vezes, um processo de infiltração de medula óssea, né? Mas, assim, quando esses órgãos são afetados, é um linfoma mais grave, mais difícil de tratamento. Você indica esplenectomia em alguns casos desses? É necessário, muitas vezes, tirar o baço? Eventualmente, sim. Eventualmente, sim. Às vezes, há necessidade total. O baço, a gente vai lá, pede para fazer a esplenectomia numa situação nesse sentido. Que está muito grande, né? E sequestrando bastante. E quais os principais esquemas de quimioterapia que são utilizados na leucemia linfóide aguda do adulto? O esquema da leucemia linfóide do adulto, a gente utiliza um esquema chamado PVD, tá? Que é um tratamento natural, e tem um outro tratamento chamado Hipercivad, que é um outro tratamento, tá? Esse tratamento é um tratamento contínuo, que a gente utiliza a quimioterapia, demora mais ou menos os primeiros blocos 30 dias, depois você revê medula, se a medula estiver legal, você parte para um segundo bloco de tratamento, né? E esses tratamentos, eu até falo assim, é como se fosse mudar de fase do videogame. Você faz o tratamento, terminou o tratamento, vai lá, faz o exame de medula óssea, a medula óssea está ok, você parte para um segundo bloco de tratamento e está ok, parte para um terceiro bloco. Eventualmente, dependendo da subtipagem da leucemia, numa dessas passagens de um bloco para o outro, você pode até definir, de acordo com a gravidade e alguns perfis citológicos e genéticos, a questão da utilização do transplante de medula óssea. Porque você fala assim, não, essa leucemia, a chance de reaparecimento é muito grande, você tem que já partir para o transplante de medula óssea, que é o tratamento definitivo nessa situação. Muito bem. Eu pergunto para você, como é que atuam as terapias-alvo? Como, por exemplo, imatinib e o rituximab no tratamento dessas leucemias e desses linfomas? O rituximab e o imatinib foram duas moléculas revolucionárias, né? O rituximab é um anticorpo monoclonal direcionado à célula com expressão do CD20, tá? Então ele já estamos falando de imunoterapia, então. Justamente. Tá. Então o que acontece? Na hora que entrou o rituximab, a gente fazia o tratamento do linfoma basicamente com um esquema quimioterápico chamado CHOP, que é um esquema quimioterápico que é utilizado há mais de 40 anos e ele é excelente. Mas na hora que você pegou e agregou um imunoterápico, o anti-CD20, que é o rituximab, além da quimioterapia, da toxicidade no tumor que a gente está promovendo, a gente utiliza esse anticorpo monoclonal que faz com que a célula seja destruída pelos fagócitos também. Então você tem uma potencialização na resposta. A resposta ficou muito ampliada com o uso do rituximab. Já o imatinib, ele foi uma molécula focada principalmente no BCR-ABL, na célula da leucemia mieloide crônica. Tá. E ele atua exatamente nessa célula, fazendo com que você destrua a célula e não tenha uma toxicidade muito grande, fazendo com que essa célula
vá desaparecendo até praticamente zerar. Para ter uma ideia, o tratamento da leucemia mieloide crônica, um dos marcadores, que é o BCR-ABL, a gente vai fazendo, quantificando a quantidade de BCR-ABL dessa mutação. Às vezes você fica praticamente desaparece essa contagem de célula. É como se você estivesse contando vírus. Olha, você tem uma viremia muito grande, à medida que você vai tomando o antiviral, você vai desaparecendo até zerar. Tá. Em algumas situações, há trabalhos que o pessoal fala assim, não, está zerado, a gente pode suspender o imatinib, né? Um dos problemas do imatinib, que está voltado muito à questão da cardiologia, que ele aumenta muito a questão de colesterol e o colesterol ruim para o coração. E boa parte desses pacientes que usam imatinib por um período muito longo, eles têm um risco aumentado de coronariopatia, né? Então você tem que estar atento a esse processo. Né? Exatamente. Tem que estar atento a esse vantagens processo. E desvantagens de cada tratamento. E tenho certeza que quem está nos ouvindo agora deve estar com uma perguntinha ali que eu vou fazer para você agora. Quais são os efeitos colaterais mais comuns da quimioterapia nesses pacientes, né? Porque a gente sabe que os quimioterápicos são bons por um lado, por outro lado tem efeitos colaterais. Quais são os mais comuns, João? Olha, o efeito mais comum e indesejado para as mulheres é a queda de cabelo, né? Tá. Isso daí é natural ocorrer, né? Todos os outros, todas as células de divisão rápida, né? Porque o quimioterápico ele atua na divisão celular. Então, todas as células de divisão mais rápida vai sofrer. O cabelo é uma delas, ele vai cair. A pele vai ficar mais fina. Eventualmente, a pessoa que faz a quimioterapia tem problema de mucosite. Inflama a mucosa, porque a mucosa da boca, a mucosa intestinal, a mucosa vaginal, às vezes a mucosa de olho, ela acaba ficando muito sensível e acaba tendo processos de mucosite, inflamações de mucosa. Às vezes aparece o que o pessoal chama de sapinho, né? Que é a monilíase oral, e a gente preventivamente, quando faz quimioterapia, pede para a pessoa estar usando anistatina para parar o risco dessa infecção. Outros efeitos também que ocorrem por causa da divisão rápida, isso com certeza na leucemia ocorre porque a célula que a gente está atacando é a célula de defesa, a doença é uma doença na célula de defesa, vai fazer a pancitopenia. Então Sim. vai ter a queda de leucócito, a queda de plaquetas e a queda de glóbulos brancos, de glóbulos vermelhos. Havendo a necessidade de transfusão de plaquetas, havendo a necessidade de transfusão de hemácia e o risco de infecção, porque a pessoa fica suscetível a qualquer tipo de infecção. Já o linfoma, que não está afetado a medula óssea, às vezes a quimioterapia pode ocasionar baixa de imunidade, baixa de plaqueta. Isso daí é um efeito indesejado no tratamento. E aí a gente precisa cuidar dessa situação aí para fazer com que a gente tenha um sucesso no tratamento e não tenha risco para o paciente. Estivemos aqui com João Augusto, médico hematologista, falando sobre leucemias e linfomas, o que você precisa saber. E eu agora vou para o terceiro programa. Eu estou aqui pegando todas as informações, estou aprendendo muito, tenho certeza que você também. Não se esqueça, o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde, canal 25 ou 525 NET. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.